Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje vamos falar sobre a prece para afastar os maus espíritos. Esta prece ela se encontra no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá nesse capítulo que se chama Coletânea de Preces Espíritas. Um capítulo muito bonito, muito esclarecedor, nos auxilia muito a compreender os efeitos da prece, nos auxilia a compreender, juntamente com o capítulo anterior, que se chama Pedi e obtereis, nos auxilia muito a compreender a eficácia da prece, como que ela pode alcançar aquele a quem a nossa prece se destina. Enfim, e Kardec nos traz aqui, neste capítulo, um conjunto de preces que são divididas em 5 categorias. Preces gerais, que tem reuniões, que tem a prece dominical, que é o Pai Nosso, e ele explica ali para nós muito bem cada pequena parte do Pai Nosso. Preces por aquele mesmo que ora, ou seja, por nós que, enquanto estamos fazendo as orações, e aqui nós vamos inclusive encontrar a prece que nós vamos estudar hoje, que é a prece para afastar os maus espíritos. A terceira, nós temos aqui preces pelos vivos, por pessoas que estão, por exemplo, passando por um momento de dificuldade, de doença, por alguém que está prestes a desencarnar, etc. Aqui no 4 nós temos as preces pelos mortos, por espíritos que deixaram, portanto, já este mundo, inclusive por aqueles que nos perseguem muitas vezes, e também nos esclarecem muito a respeito dessas questões de obsessão, etc. E aqui também, junto, preces especiais pelos enfermos e obsidiados. Pode ser que eu tenha enganado aqui na ordem, mas não tem importância. Aqui é mais para a gente saber que existem essas categorias, que a gente pode encontrar nessas categorias um conjunto de preces que nos auxiliam muito no nosso dia a dia. Bom, mas antes de começar a prece para afastar os maus espíritos, a gente poderia ter uma má compreensão, muitas vezes, de que dentro, muito isso pela própria cultura, que se espalhou, pelo próprio desconhecimento, e que se propagou por muito tempo, a gente pode hoje pensar e pegar um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que não conhecem a doutrina, e podem achar que isso eu não posso tocar, isso não é coisa de Deus, São, infelizmente, desconhecimentos, que impedem o acesso a um conteúdo tão esclarecedor. No Evangelho segundo o Espiritismo nós tratamos das questões morais dos ensinamentos de Jesus. Esclarece muito, é muito consolador. E esta questão, essa desinformação deve ser sempre retirada, desmistificada. E, dentro deste contexto, a gente poderia pensar assim, poxa, então, existe uma prece para afastar os maus espíritos? Como será que é esta prece? Eu preciso aprender essa prece, porque ela vai me ajudar muito no meu dia a dia, talvez, para afastar aqueles que estão me atrapalhando. A gente poderia pensar desta maneira. De novo, nós poderíamos pensar desta maneira. Mas vamos por partes, porque este assunto é muito importante. Neste capítulo, no 28, Kardec já coloca assim para nós, olha só. Os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Só que já tem um esclarecimento extremamente importante. Nada vale orações maquinais em que o nosso coração não está ali dentro daquela oração. É como se a gente, muitas vezes, fizesse uma oração para cumprir um dever, para cumprir ali uma obrigação com a nossa consciência. Então, a gente reza ali, muitas vezes, um Pai Nosso correndo, parece que sai maquinal. Você começou, você terminou e você nem viu o que você falou. Porque o seu pensamento ele está em outras coisas. Ele está no seu trabalho, às vezes nas coisas que estão te perturbando no dia, vamos colocar assim, de uma maneira que se refira às coisas que nos chamam a atenção no dia a dia, nossas obrigações, nossas responsabilidades. Então eu acho que todo mundo compreende isso que nós estamos falando. Às vezes nós fazemos uma oração, por exemplo, um Pai Nosso, em que a gente começa, termina e nem viu passar, porque o nosso pensamento estava em outras coisas. Então, é um pensamento maquinal e que os nossos sentimentos, os corações, não estiveram ali. Mesmo assim, a misericórdia de Deus é tão grande que esse pequeno esforço, essa pequena vontade, esse pequeno impulso, mesmo maquinalmente, já nos serve como um grande auxílio. Já nos serve como um auxílio muito grande. Mas a questão é que a gente pode ainda aproveitar mais ainda dessas orações, para que a gente possa receber auxílio, para que a gente possa receber proteção, boas ideias, para que a gente possa recuperar as nossas forças, os nossos ânimos, para que a gente tenha mais resignação para passar pelas nossas situações. Então a prece, ela nos permite entrar em comunicação com Deus, porque Ele escuta sempre as nossas preces. No livro, eu não sei se é no Boa Nova, do Humberto Campos, ou se é Jesus no Lar, eu acho que é no Boa Nova. Tem uma passagem lá que eu não sei quem pergunta para Jesus. Jesus, será que Deus escuta sempre as nossas preces? E ele tem uma explicação de Jesus muito bonita. Fica o convite, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque às vezes eu não me lembro aqui no momento. Mas fica o convite, eu vou deixar no link da descrição aqui do vídeo. Mas ele sempre nos escuta.
Mas hoje nós vamos falar de algo que é mais interessante, no sentido de nos esclarecer com relação a essas orações. Olha só, porque a gente poderia pensar, então existe uma forma para afastar os maus espíritos? Né? Como nós acabamos de ver, a forma nada vale, o pensamento é tudo. E olha só, os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Aqui nós estamos falando, né, de espíritos que não estão tentando nos enganar, espíritos que, né, nos auxiliam no nosso progresso, espíritos superiores, por exemplo, que nos auxiliaram, né, na obtenção desta obra magnífica, destas revelações que nos foram trazidas. Né? Então aqui não existe fórmula. Olha só, quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Por exemplo, né, se não existe fórmula, por que tem um capítulo de preces? Né? É justamente para que a gente possa se esclarecer, para que a gente possa ter a nossa atenção, né, voltada a alguns dos princípios que a doutrina espírita nos traz. Como, por exemplo, de que não existe fórmulas, de que não existem talismãs, de que não existem prescrições ou frases que nos vão fazer entrar em contato com alguém ou que vão nos afastar, nos vão permitir afastar de um mau espírito, por exemplo. Né? Não existe uma fórmula absoluta, é o que está sendo trazido aqui. Né? Então, quando eles nos trazem algum ensinamento, como esse que nós vamos estudar hoje, eles fazem-no também com o fim de auxiliar os que se sentem em embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem os seus pensamentos. Né? Então, a gente termina com esse parágrafo aqui e vamos para a prece. A coletânea de preces que este capítulo contém, né, representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. Inclusive aqui para baixo, né, ele fala que, olha só, o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas do coração e não dos lábios somente. Né? Então, é isso. Né? O objetivo da prece consiste em levar a nossa alma a Deus, e a diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quanto sinceras. Então, olha só, o mais importante é o fundo da nossa oração, não é a forma como nós fazemos, ou seja, não é se eu rezei 2 Pai Nosso, e esses 2 Pai Nosso que me fizeram ficar por mais tempo, né, em oração, que vão me permitir, né, uma conexão maior, que vão nos permitir essa elevação de nós a Deus. Não é isso. Se nós fizermos com todo o nosso coração, e se esses 2 Pais Nossos, né, realmente tocarem o nosso sentimento, o nosso coração, e ali a gente colocar toda a nossa fé, aí sim, é diferente. Né, porque nos está auxiliando a formular, né, a criar, a organizar os nossos pensamentos. Inclusive, foi o próprio Jesus que nos ensinou esta oração. Mas a questão é que quando nós não estamos ali, né, em espírito fazendo essa oração, de nada vale. Nem esta, nem qualquer outra oração. Aliás, vale porque nós estamos nos esforçando mesmo por fazer este pouquinho. Né? A gente está movimentando as nossas energias mesmo para fazer um pouco dessa ligação. Mas é importante que a gente entenda que este momento, né, não deve ser visto como algo para a gente cumprir os nossos deveres, né, com relação a este assunto. Né? Não é só na hora de dormir, né, que eu vou fazer uma oração de 30 segundos ali e pronto. Né? É muito mais forte do que isso. É muito mais importante do que isso. Né? E aqui, na página 340, ele tem aqui a prece para afastar os maus espíritos. Olha só, como nós vimos, né, não vai existir fórmulas. Como nós acabamos de ver, não existem fórmulas para afastar os maus espíritos. Se alguém nos traz uma fórmula, um talismã, algo que nós, então, devemos aceitar como sendo um método ali para que isso aconteça, nós estamos sendo enganados. Não existem fórmulas. Olha só, vamos ver o que Kardec nos traz. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. É preciso que nós eliminemos o que atrai estes espíritos. É uma questão de sintonia. Né? Nós estamos constantemente emitindo os nossos pensamentos. Nós estamos constantemente plasmando os nossos pensamentos ao redor de nós, no nosso próprio perispírito. Né? Esses nossos pensamentos que são os grandes causadores de muitas doenças que nós temos, dos nossos momentos de não paz, ou de não felicidade, de não serenidade, são os nossos pensamentos. E esses nossos pensamentos vão encontrar ressonância, ou seja, eles vão encontrar essa sintonia com os espíritos que estão ao nosso redor. Então, muitos desses espíritos, encontrando como se fosse uma tomada, né, eles encontram ali algo que vão lhes permitir alimentar os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, as mesmas vontades. Então, eles se aproximam dessas pessoas, né, de nós que estamos encarnados. Então, existe essa conexão, mas que é pelo pensamento, que é pela essência do espírito, que é pelos desejos que nós emitimos.
que é pelas nossas vontades, aquilo que nós pensamos e que queremos fazer. Talvez isso seja claro para todo mundo. Mas é necessário que a gente se esforce cada vez mais para compreender melhor esses princípios. Porque muitas das vezes nós falamos, mas é porque eu estou sendo obsidiado, é porque tem espíritos que querem me afastar, né? Mas estes espíritos existem porque nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal, né, ainda prevalece. Mas nós estamos passando por uma transição, sim. Né? Mas é onde, um mundo ainda onde, como Kardec fala, né, estes ainda populam, ou seja, eles ainda habitam. E vão encontrar, né, nestes outros pensamentos que estão vibrando na mesma faixa, né, algo ali para alimentá-los. Então, para que a gente possa afastar estes espíritos de nós, não é pedindo ou ordenando, mas é eliminando de nós mesmos aquilo que os atrai. Então, eu tenho que me esforçar para fazer a prática do bem, para, né, eliminar as minhas mazelas morais, quando estiver em relação com os outros, me esforçar para ser mais paciente, para ser mais tolerante, para ser menos orgulhoso, para ter menos inveja, para ter menos ciúme, perdoar os outros. Então, isso tudo são exercícios que nós todos precisamos fazer. Nós vamos passar essa vida, né, exercitando todas essas qualidades. Ou exercitando, né, esta ação de eliminar de nós estas características. Né, melhor dizendo. Então, é este o esforço que nós fazemos que vai permitir que os bons espíritos venham a nós e que estes outros espíritos, que muitas das vezes são mais ignorantes do que maus, vão se afastar. Aliás, muitas das vezes é através do nosso próprio exemplo, da nossa própria mudança sincera, que estes espíritos também vão ter a oportunidade de se renovarem também. Então, quando a gente está, né, muito obscuro, né? A gente está pensando em coisas que não tem nada a ver, e a gente fala assim, né? Faz uma leitura, pega um livro que vai... Muitas vezes a gente fala assim, né? Pega um livro edificante, né? Mas por que isso é importante? Porque os nossos pensamentos, eles mudam a sua faixa de vibração. Nós vibramos em outra coisa, mais elevada, né? Os nossos pensamentos vão ser direcionados a algo mais elevado. Então nós perdemos a comunicação, a sintonia, a conexão com estas vibrações mais baixas. Aqueles espíritos que antes estavam se sintonizando a nós, através dos pensamentos doentios, muitas vezes, né, através dos pensamentos não tão bons, eles, quando, né, observam que nós mudamos o nosso pensamento, eles perdem essa comunicação, ou essa sintonia. Né? Muitas vezes, né, isso não se dá de uma hora para outra. Então, nós ainda permanecemos conectados com eles. E eles também aprendem conosco, através dessas nossas leituras, desses nossos estudos, das nossas atividades, etc. Mas chega um momento em que, se eles não quiserem também a mudança que nós estamos buscando, eles se desconectam e seguem o seu caminho, até que eles também tenham a vontade de recomeçar os seus próprios caminhos. Mas trata-se, então, de uma questão de sintonia. E essa sintonia não se limita a uma questão exterior. Ou seja, não é só o fato de eu ir, né, fazer uma oração, né, na casa espírita, no domingo, né, naquele momento, né, só, e depois toda semana eu passo uma semana totalmente desconectado daqueles valores que eu aprendi. Não é isso que vai fazer com que a gente se desconecte desses espíritos. É uma mudança contínua, é uma mudança, uma procura constante durante todo o tempo, a todo instante. Né? É isso que nos vai permitir a nossa mudança. E é isso o que Jesus nos trouxe aqui, nestes ensinamentos. Olha só, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quem eram esses? Eram os grandes conhecedores das leis de Deus naquela época, na época de Jesus, né? Que eram mais preocupados com o exterior do que com o interior. Eram eles que impunham, muitas vezes, cargas muito pesadas no próximo, né? Nos outros, nos mais humildes, mas a eles mesmos eles não impunham essas cargas. Né? E, como eram os conhecedores das leis, nós podemos também associar este conhecimento, ou este ensinamento, melhor dizendo, a nós. Será que hoje nós também não somos aqueles que talvez tenham um pouco mais de compreensão, um pouco mais de acesso a informações tão esclarecedoras como essa que são trazidas pela doutrina espírita? E será que estes ensinamentos estão nos trazendo uma mudança interior ou apenas exterior? É isso que Jesus está falando aqui. Os ensinamentos que ele trouxe lá atrás são válidos por todo sempre. Olha só, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Ele está se referindo ao exterior e ao interior. O que importa é o interior, né? É o que existe dentro de nós, a nossa essência. O esforço que nós fazemos por nos melhorarmos, isso está de acordo com o verdadeiro cristão, com o verdadeiro espírita, que são, como nós sabemos, né, a mesma coisa. Ou com qualquer outra, né, manifestação de religiosidade. Porque se a pessoa que procura melhorar a si mesmo, mas está, por algum motivo, não ligada a qualquer sentimento religioso, mas ela faz uma mudança dentro de si, é isso que importa. E não o fato de nós nos considerarmos como pertencentes a uma religião ou outra, ou a uma doutrina ou outra, que nos vai fazer melhor. Não. É aquilo que nós construímos dentro de nós.
E esses ensinamentos de Jesus com relação aos fariseus vale até hoje. Né? Olha só, fariseus cegos. Limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Está falando para a gente fazer a nossa mudança interior. Né? Olha só, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de todas espécies de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e iniquidade. Não é isso? Né? Então, por que esse ensinamento tem a ver com esta oração para afastar os maus espíritos? Porque o que Jesus nos trouxe, e o que a doutrina espírita nos esclarece aqui, é que, para que esses espíritos sejam afastados de nós, né, não que eles não mereçam a nossa misericórdia, a nossa caridade, o nosso bom pensamento, muito pelo contrário, mas que, para que a gente possa afastar eles, não é necessário, aliás, é ineficaz qualquer ato exterior. O que importa é o interior, é a nossa essência interior que vai fazer com que eles estejam mais ou menos distantes de nós. Esses ensinamentos foram trazidos por Jesus. Né? Então, olha só, os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Então, olha só, é uma limpeza da alma, e não uma fórmula exterior. Então, para todos, né, que, como nós comentamos no começo, né, poderiam pensar que dentro do Espiritismo nós encontraríamos nessas fórmulas que vão permitir que a gente, de uma certa maneira mágica, mística, né, pudesse ditar algo que vá afastar esses maus espíritos. De nenhuma maneira é assim. O que faz com que eles se afastem de nós é a mudança que nós fazemos dentro de nós. É a limpeza que nós promovemos dentro do nosso espírito. Né? Então nós comentamos aqui, né, anteriormente, né, onde estes populam, né? Aqui tá escrito, esqueci. Vivendo num mundo onde estes populam, né, um mundo de provas e expiações, em que muitas das vezes os espíritos ainda ignorantes, né, e nem sempre perversos, né, populam, nem sempre as boas qualidades do nosso coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão-nos, entretanto, forças para que lhe resistamos. Né? Ou seja, pelo fato de que ainda a gente esteja no mundo de provas e expiações, nem sempre, né, as nossas mudanças, né, vão nos colocar a salvo destas aproximações, né, infelizmente. Mas sabemos que todos nós estamos em vias de progredir. E esses espíritos também. Eles são espíritos que estão em um processo de ainda ignorância, que ainda precisam criar consciência para verdades, que ainda precisam mudar os seus caminhos como nós, se não fizemos, estamos fazendo ou vamos fazer também. Não somos diferentes uns dos outros, todos nós somos criados simples e ignorantes. Então, hoje nós recebemos amparo de espíritos superiores a nós. Mas esses espíritos que estão na retaguarda, né, não estão distantes de nós e merecem também todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. Então, é através, muitas vezes, de uma oração para eles que nós também vamos permitir que eles recebam, né, um impulso, uma nova sintonia e que eles vão permitir também promover a mudança que eles precisam fazer. Todos nós estamos no mesmo caminho. Né? Então, a gente fala para afastar os espíritos maus, mas precisamos compreender que são irmãos que precisam de todo o nosso carinho também. Por exemplo, as reuniões mediúnicas em que nós atendemos a espíritos que estão numa condição de sofrimento, né? Muitas das vezes existe mais ignorância do que maldade, mais rebeldia e incompreensão do que maldade. Na verdade, né, o que falta é a luz para que eles possam ver o bem. Né? E aqui ele coloca, né, a oração, que é pequenininha, né? Mas olha só que bonita. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antimural contra eles. Mais uma vez, não se trata de uma forma, não se trata de algo, né, eficaz em apenas lendo. Como nós vimos, né, essa oração nos serve ou nos auxilia a organizar os nossos pensamentos. Além disso, nos esclarece com pontos relacionados à doutrina espírita e também, né, nos auxilia a compreender o que é necessário para eles se afastarem de nós. E é aquilo que nós construímos dentro de nós mesmos. Né? É necessário que a gente elimine de nós mesmos aquilo que os atrai. Então, espíritos malfazejos, inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos velhacos e mentirosos que os enganais. Espíritos zombeteiros que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais de assistir-me. Dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo o sentimento contrário à caridade, e são outras tantas portas abertas aos espíritos do mal. Né? Então é por aqui que eles encontram esta porta aberta a se ligarem a nós. Né? Então, que a gente possa, né, refletir sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente começa a criar esses sistemas na nossa cabeça. Eu não posso fazer isso porque tal coisa. Eu preciso fazer isso porque senão... A questão não é o exterior, como nós vimos aqui. Não é o exterior que nos vai tornar melhores. O que nos vai fazer ser melhores é uma mudança que nós fazemos dentro de nós mesmos.
né? Então, meus amigos, agradeço a Deus pela oportunidade, né, de nós todos estarmos aqui hoje. Agradecemos a Jesus pelos ensinamentos que nos foram permitidos, né, receber com o seu Espírito quando esteve entre nós, também com o seu Espírito quando nos permitiu receber as novas revelações através das vozes dos Espíritos, e que nós possamos pegar esses ensinamentos para nos auxiliar, né, no nosso caminho. Agradeço aos bons amigos do plano espiritual que nos inspiraram nessas reflexões muito singelas, né, mas agradecemos a eles por confiarem também no nosso processo de aprendizagem, né, nos dando sempre oportunidades, nos sempre incentivando a continuar no nosso caminho da melhor forma possível. Então, agradecemos a todos, agradecemos aos nossos amigos que nos acompanharam. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.